Olá, amigos do YouTube, eu sou Paulo Coelho, canal Cruzada Viva. Quero desejar aqui um forte abraço a meus amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores e também aos ufólogos. Hoje, 25 de dezembro, dia de Natal, vou estar fazendo um vídeo aqui a respeito de 15 curiosidades sobre papas, né? Por que eu vou estar fazendo esse vídeo? Fui fazer um trabalho na casa de uma senhorinha, né? Dessas beatas de igreja, né? Vizinha da minha tia. E aí eu fui lá fazer um serviço lá. E aí ela puxando assunto de religião e tal. E aí eu contei algumas curiosidades, né? Já que ela é católica, muito católica, né? É daquela católica que, sabe, não perde a missa não, tá sempre na igreja, tá sempre lá do lado do padre e tal. E aí eu contei para ela algumas curiosidades, né, sobre a própria igreja católica, né, romana que ela segue. Ela ainda usando ali o Papa, né, o padre, o Papa, são homens santos, aquilo tudo. Aí eu contei algumas curiosidades. E para minha surpresa, uma frase que ela disse que eu caí na risada, sabe? Não aguentei não. Ela disse: mas Paulo, você só fala as coisas feias da igreja, as coisas más da igreja. E eu caí na risada. Eu disse, não vou falar o nome dela, né? Senhora, fazer o quê, né? São coisas que estão lá, né? Coisas que ela tão beata, tão frequente da igreja, mas não sabe, não conhece. Então eu pensei, sabe? Por que não fazer alguns vídeos, né, mostrando, por exemplo, a história do papado, né, da Igreja Católica. Na realidade, até hoje, né, na contagem lá sobre desde São Pedro até o Papa atual, são 265 papas, né, que já passaram. Se bem que nós ateus sabemos que tudo isso é uma criação, né, uma criação romana, uma criação lá de Constantino e tal. E que é tudo farsa, mas já que acreditam, vamos contar algumas histórias, né, cabeludas, né, sobre as histórias do Papa. Muita curiosidade. Inclusive vou contar algumas, né, como, não nesse vídeo, em outros vídeos, né, como a papisa Joana, né, que foi um papa mulher, mas vai ficar para o próximo vídeo. Eu vou aqui apenas contar curiosidades. Aí separei 15 curiosidades sobre os papas, né? E aí são diversos papas. Por exemplo, curiosidade número 1. As palavras papa e pontífice não aparecem em nenhum lugar da Bíblia Sagrada. Para eles, né? Para os cristãos. Na verdade, papa vem do grego papas, que significa padre, né? E há quem diga que é pai, né? Ou o pai dos pais, né? E pontífice vem do latim pontifex, que significa construtor de pontes. Veja só, construtor de pontes, né? Talvez tentando significar que o papa seria a ponte entre o deus mitológico e o ser humano comum, né? Então a ponte seria o pontífice, o construtor de pontes. O nome papal mais popular entre os pontífices é João, né? O nome mais popular entre os que já foram papas, né? Porque quando a pessoa, o religioso, ele passa a ser papa, então ele adota um nome, né? Não é o nome de registro de nascimento, é um nome que é adotado lá, ele escolhe lá, né? O nome da história bíblica, né? Criada lá por eles. Então, o nome mais utilizado pelos pontífices é João, com 22 papas tendo escolhido esse nome. Seguido por Gregório, que foi usado 16 vezes, né? Então, houve 22 papas chamados João
e 16 papas chamados Gregório. Terceira curiosidade, o papa que chefiou a Igreja Católica por mais tempo foi o Pio IX. Pio IX, que chefiou a Igreja Católica, esteve no posto de 1846 a 1878, permanecendo no posto durante exatamente 31 anos, 7 meses e 17 dias. Isso se não considerarmos São Pedro, né? O primeiro de todos os papas, pois apesar de não ter sido eleito pontífice em vida, comandou o catolicismo durante 37 anos. Isso, repito, isso aqui é o que conta a Igreja, né? Isso aqui não tem prova científica alguma, nem sequer da existência. Por quê? Porque o São Pedro, o nome original dele, segundo lá a história bíblica, né? Os evangelhos, ele seria o Simão, né? E como nós sabemos, né? Ateus, que é tudo criação, né? Então pode ser história para a Igreja, porém para a história é apenas mito. Quarta curiosidade, já o pontífice que permaneceu por menos tempo no posto foi Urbano VII, né? Que passou apenas 13 dias. Curiosidade quinta, o século com o maior número de papas foi o século X, né? Com um total de 22 eleitos. Ou seja, em um período de 100 anos, foram eleitos 22 papas. Curiosidade sexta. Papa Urbano VIII, né? Urbano VIII, que esteve no posto de 1623 a 1644, foi um grande amigo de Galileu Galilei, mas ficou de mal com Galileu Galilei. Veja só por quê, né? Ficou de mal com o gênio italiano, depois da publicação de diálogos sobre os dois principais sistemas do mundo, na qual Galileu defendeu o sistema heliocêntrico, inclusive participando do julgamento contra o seu amigo, ou seja, o Papa Urbano, que foi muito amigo de Galileu Galilei, entrou em contradição com Galileu Galilei devido ao heliocentrismo, né? A questão da Terra girar em torno do Sol e tal, aquela coisa toda, e o Galilei foi julgado, né? E o próprio Urbano, que outrora amigo do Galilei, esteve no julgamento contra o seu próprio, agora ex-amigo, né? Sétima curiosidade, o Papa Sisto I, que esteve no posto de 115 a 125, período de 10 anos, foi o primeiro pontífice a ser filho de um padre, quando ainda não existia a obrigatoriedade de que os sacerdotes fossem celibatários. Uma curiosidade bem interessante, para você que não sabia, né, senhora, que os papas, os padres, no começo do catolicismo, eles casavam e tinham filhos, sim. Vou mostrar até mais uma curiosidade aqui de outro papa, que inclusive morava dentro do Vaticano com sua mulher e filha. Então aqui você vê aqui que esse papa aqui, né, o Papa Sisto I, ele era filho de um padre, né? Oitava curiosidade, Inocêncio I, que esteve no posto de 401 a 417, foi o primeiro a ser filho de outro papa, Anastácio I, de quem herdou o posto, viu aí? O Inocêncio I era filho de outro papa, que herdou o posto. O pai saiu, o papa pai saiu e entrou o papa filho, né? Entrou o Inocêncio no lugar do Anastácio I. Nona curiosidade, o mais longo conclave da história foi o que elegeu o Papa Gregório X, começando em 1268 e demorando nada menos do que 3 anos para ser finalizado.
O mais curto conclave foi o que escolheu Júlio II, em 1503, com a duração de apenas algumas horas. 10ª curiosidade. Esse aqui para os católicos, fanáticos que vivem lá na religião, mas não conhecem a história sequer da sua igreja. 10ª curiosidade. Apenas 3 de todos os pontífices eleitos da história tinham menos de 25 anos de idade. E apenas 3 tinham mais de 80 anos. 11ª curiosidade. O último Papa que era casado foi Adriano II. O último que era casado. Após aí, então, entrou o celibatário, onde para ser Papa teria que abdicar, né, do sexo. E aí aceitar o celibato. Ou celibato. Foi Adriano II, né? Foi o último Papa casado. Esteve no posto de 867 a 872. A sua esposa e filhas viviam na Santa Sé com ele. Veja só. Viviam lá dentro do Vaticano, na Santa Sé, com a sua mulher e filha. 12ª curiosidade. João VIII, que esteve no posto de 872 a 882, foi o primeiro pontífice a ser assassinado, tendo sido o primeiro a ser envenenado e depois espancado até a morte. Você veja que era comum também, além de Papa ser casado, né, de ter filhos, né, era comum também acontecer de serem mortos, né? E aí você vai ver quantas histórias cabeludas tem dentro da Igreja Católica, né? A ponto de papas venderem o seu, vamos dizer assim, entre aspas, o seu posto, o seu mandato, né? Veja só. Inclusive tem um papa aqui que esteve no posto por 3 vezes. No posto de papa. Muita curiosidade, né, cristão? Não sabia, né? Mas a Igreja Católica tem muitos anos, né? E tem muita história para contar. E eu vou contar aqui várias histórias de vários papas, né? O papa, por exemplo, como o papa mulher, a papisa Joana. Vou contar essa história. Depois de ser espancado até a morte, né? Inocêncio III, que esteve no posto de 1198 a 1216, não só clamou autoridade sobre a Igreja Universal Cristã, como também de todo o mundo. Ou seja, ele aqui proclamava a Igreja Católica sendo autoridade sobre todo o mundo. E o 14ª curiosidade. Bento IX esteve no posto de 1032 a 1045. Foi o primeiro homem a se tornar papa em 3 ocasiões diferentes, além de ter sido o único a vender o posto e o primeiro a renunciar ao cargo. Veja só, não só vendeu o posto como renunciou, sabe? Ninguém sabe ao certo se ele esteve no posto de papa por 3 vezes, né? Em alguma dessas ocasiões aqui, ele vendeu. Aqui é bem claro aqui o que diz a história da própria igreja, né? E em outros ele renunciou mesmo, sabe? E a 15ª curiosidade. O primeiro líder da Igreja Católica foi São Pedro, apesar de o seu verdadeiro nome ser, viu aí o que eu disse? Simão. Simão, ele foi um dos 12 apóstolos do mito Jesus, e antes de ir para Roma, onde viveu durante 25 anos, São Pedro pregou a palavra de Cristo por toda a Ásia Menor. Embora seja considerado como o primeiro papa da história, São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo diz, né, a história bíblica, né, a história da Igreja Católica, a mando do imperador romano Nero.
nunca tendo assumido o cargo oficialmente. Quero deixar aqui bem claro aqui que estou apenas narrando aqui o que conta a própria Igreja Romana, né? A própria Igreja Católica, né? Histórias reais ou fantasiosas, mas que estão lá na história da Igreja Católica. Eu, particularmente, não acredito em boa parte disso aqui, sabe? Mesmo porque sabemos que o mito Jesus foi criado lá pelo Constantino, né? Inclusive, tem uma história de um Papa que nega a existência do próprio Jesus, né? Diz que é uma criação da própria Roma. Isso aí está também escrito. Foi o Papa Leão X. Um forte abraço a todos. Inclusive, tenho também a lista de todos os papas que já passaram pela Igreja Católica, né? Pelo Vaticano. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.